Boa tarde, tudo bem? Olá, você. Hoje, eu sou o professor Genesi, professor de matemática, e hoje vamos fazer aquela correção da lista de exercícios de expressões. E aí um trabalho conjunto, o professor Emilson e eu, e aí a gente vai poder agora fazer essa correção. Então, vou compartilhar aqui a nossa tela, onde eu vou estar aí com a nossa lista de exercícios, e vamos ver como você se saiu a tentar resolver. E se você não resolveu ainda, tente resolver e depois venha e verifique com o gabarito, né? Compare com o gabarito. Então, vamos lá no primeiro exercício. Então, estava assim, ó. Pensei em um número, x, adicionei a sua metade. Obtive. Bom, então, para que eu possa pensar nessa questão, vamos pensar o seguinte, ó, primeira coisa, vamos representar o número pensado. O número pensado que já foi dito lá que foi x. A segunda coisa é, como se calcula metade de um número? Né? Aí ele vai, já sei, basta dividir esse número pelo número 2. Né? Então, quer dizer, se eu pensei no número x, ao dividir ele por 2, eu vou fazer o quê? Vou ter que encontrar x dividido por 2, certo? Como eu pensei adicionar, eu vou somar o número x mais a sua metade. Então, o número x mais a sua metade vai ser x mais x sobre 2. Então, esse número aqui é o que eu pensei. Eu não sei quanto vale x, então não tem como eu resolver. Eu só represento a, o meu pensamento, né, de uma forma algébrica. Então, olhando aqui as minhas alternativas, a opção correta, letra C, ó, x mais x sobre 2. Perfeito? Vamos para o segundo exercício. Qual é o valor da expressão x menos 2 vezes x mais 4, quando o x tem valor igual a menos 1? Bom, eu vou fazer de duas maneiras aqui. Né? Primeiro, eu vou fazer pegando essa expressão x menos 2 e vezes x mais 4 e vou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. O que diz essa propriedade? Que o primeiro termo desse número aqui vai multiplicar pelos 2. E o segundo termo daqui vai multiplicar pelos 2 da parte de trás. Então, essa é a minha, desculpa, a minha condição para que eu possa aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, vamos lá. Esse primeiro x, ele vai multiplicar com o primeiro do outro lado. Então, esse x do outro lado vai lá para ser multiplicado por ele. Depois, eu vou pegar esse x e vou multiplicar pelo 4. Depois, o menos 2 vezes o x. E, por último, o menos 2 vezes o 4. Então, o que eu tenho que fazer é exatamente resolver essa condição aí. Né? Arrumadinho, está lá x ao quadrado, mais 4x, menos 2x, menos 8. Né? Aqui já foi multiplicado. X vezes x, né? Como se um expoente, um aqui. Multiplicação de potência mesma base, repete a base, soma-se os expoentes. Como não tem nenhum aqui, é como se existisse aqui o número 1. Né? Então, beleza. Agora, observe esses dois aqui, ó. 4x menos 2, a gente fala que eles são, ó, termos semelhantes. Por que termos semelhantes? Porque eles possuem a mesma parte literal, né? A mesma parte aqui, a mesma letra aqui, ó. Então, um é 4x e o outro é menos 2x. É como se você tivesse assim, ó, eu tinha 4 bananas e tirei 2 bananas. Então, eu vou ficar com quantas bananas? Então, eu vou ficar lá, ó, x ao quadrado mais 2x menos 8. Só que ele me disse que o x é igual a menos 1. Então, onde tiver x aqui, eu vou substituir por menos 1. Então, ó, menos 1 ao quadrado, 2 vezes menos 1 e menos 8. Negativo elevado a um expoente par, vai ficar menos 1 vezes menos 1, que vai ser 1. E o outro que é positivo e negativo, um amigo do meu inimigo, só pode ser meu inimigo, né? Vai ficar negativo. Então, tá lá, ó. 1 menos 2 menos 8, 1 menos 10, e aí você tem R$1, está devendo 10, você paga esse R$1, vai ficar devendo 9. Bom, esse aqui foi uma forma para fazer. Eu vou fazer de outra maneira. Que vai ser o quê? Tendo essa equação,
eu já vou chegar aqui direto e vou substituir o menos 1. Então, ó, no lugar do x, menos 1, no lugar do x, menos 1. E aí eu vou fazer essa conta aqui, ó. Menos 1 com menos 2, menos 3. Né? E aqui, menos 1 com mais 4 vai dar 3. Ao multiplicar, 3 vezes 3 dá 9, mas um é positivo, outro é negativo. Ó. O inimigo do meu amigo só pode ser meu inimigo. Né? Então, vamos lá. Ó. Menos 9. Então, ó, tanto de uma forma ou de outra, o resultado é o mesmo. Opção letra D. Gabarito lá D. Próximo. Eu tenho aqui os resultados de 3x mais 2x e de 3x vezes 2x são respectivamente. Bom, então vamos lá fazer cada um deles. Primeiro, 3x mais 2. Observe que aqui, ó, eu tenho o x na primeira parte, no primeiro monômio, e o x também na segunda parte, no segundo monômio. Então, ó, eles estão ali, ó, x e x. Então, eu posso botar ele, como a gente fala assim, eu vou botar ele em evidência. Ó, então, coloquei ele em evidência, sobrou quem? O 3 e o 2. E agora eu fiquei aqui com 3 mais 2. 3 mais 2, 5. E 5 vezes x é 5x. Então, beleza. Aí eu vou agora para outra parte. Outra parte é multiplicar 3x vezes menos 2x. Então, vamos fazer uma separação aqui, só para ficar claro aqui o que a gente está fazendo. Então, ó, eu vou arrumar assim, ó, a parte dos coeficientes, 3 vezes 2. E a parte da parte literal, x vezes x. Então, aqui, ó, 3 vezes 2 vai dar 6. E o x vezes x é como se fosse assim, ó, x elevado a 1, x elevado a 1. Então, multiplicação de potência mesma base, o que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. Então, a gente vai ficar com 6 vezes x ao quadrado. Portanto, eu vou procurar aqui aquele que dá essa opção. Então, ó, 5x, 5x não, esse sim, esse não. Então, só pode ser esses dois. O outro é 6x ao quadrado, aqui é 6x, então só pode ser a letra B. Tá lá, ó, letra B como resposta para o nosso problema. Perfeito? Está conseguindo acompanhar? Não? Tenta fazer sozinho e confere com o gabarito. Vamos para o próximo. 4. Os resultados de 3A menos 2A menos A e de 3A vezes menos 2A vezes menos A são respectivamente. Então, vamos lá, temos que fazer por partes. Então, primeiro, o 3A menos 2A. Observe que eu tenho... Opa, o meu A ele já antecipou, né? O 3A menos 2A menos A, que é essa parcelazinha aqui, ó, que é essa primeira equação, né, que ele quer saber. Observe que todos os termos aqui têm A, né? Todos eles. Então é como se eu tivesse assim, ó, juntando aqui todos os meus A's aqui e todos os meus coeficientes. Então, ó, 3 menos 2 dá 1. 1 menos 1 dá 0. E aí A vezes 0, não importando qual seja o valor de A, se eu multiplicar, dá 0. Então, 0, ó, você vê que só pode ser essas duas respostas aqui, ó. E que, por sinal, elas são iguais, né? 0 e menos 6 é 3, 0 e 6 é 3. São iguais. Então, quer dizer, já sabemos que essa é a resposta, né? Ah, não. Um é negativo, outro é positivo. Desculpa. Então, pode ser qualquer uma dessas duas. Então, vamos fazer essa segunda parte aqui, ó. Segunda equação. A segunda equação é 3A menos 2 vezes menos A. 3A vezes menos 2 menos A. Então, vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez no outro. Vamos deixar todo mundo que as partes, os coeficientes sendo multiplicados e as partes literais sendo multiplicadas separadamente. Então, observe que aqui na frente ficou como? 3 vezes 2 vezes 1. Então, só pegar aqui. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1 é 6. Então, já sei que vai dar 6. Agora, vamos pensar nos sinais. Aqui é positivo e aqui é negativo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, isso aqui vai dar positivo. Então, ó, 3 vezes 2. Né? E aqui, lembra, vamos fazer o mesmo processo do outro. Ó, é como se fosse assim, ó, A elevado a 1, A elevado a 1, A elevado a 1. Então, 3 vezes 2 vai dar 6. E aqui, o que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. Né? Então, conclusão, 6, e ali vai ser A elevado a 3. Então, resposta 6A ao cubo. E aí, se a gente olhar aqui, 6A ao cubo e aqui menos 6A ao cubo,
Então, resposta, não é a letra C, não é esse camarada aqui, sim a letra, opa, volta, a letra A, né, por causa do sinal negativo que está aí. Então, aqui é a letra A. Ponto. E você já fez. Então, sim, agora sim, está correto. Letra A, 0,6 a 3. Agora vamos pensar nesse probleminha aqui. Ó, esse meu problema, ele está dizendo assim, ó, no topo de um edifício de 15x mais 7 metros de altura, se encontra uma bandeira que mede 4x metros de altura. A fórmula que determina a distância D em relação ao solo, que a extremidade, até a extremidade da bandeira, se encontra é. Então, vou pensar aqui, ó, aqui está o prédio. A distância do topo do prédio até o chão é de 15x mais 7, como foi falado aqui. Ó. Só que ele fala ainda que tem a bandeira, que tem 4x metros. E o que ele quer descobrir é qual é a distância até o chão. Né? Isso que ele quer descobrir, letra D, a distância. Então, para eu fazer a distância, é esse pedaço daqui mais esse pedaço daqui. Então, é só montar isso aqui, ó. 15x mais 7 mais 4x. Arruma todo mundo que tem x e quem não tem, deixa sozinho, ó. Então, vamos lá, ó. 15x mais 4x vai me dar 19x. Portanto, a minha equação é 19x mais 7. Busco ele aqui. 19x mais 7, opção letra B. Então, ó, opção letra B é a resposta correta. Vamos para o 6. 6 está dizendo assim, ó. Uma locadora de bicicleta cobra R$ 20 por dia pelo aluguel de uma bicicleta. Além disso, ela também cobra apenas no primeiro dia uma taxa de R$ 30. Chamando de X o número de dias que a bicicleta permanece alugada e de Y o valor total do aluguel, é correto afirmar que, bom, então a gente vai ter que pensar algumas coisas que está tudo falado no enunciado. Então, vamos pensar assim, ó. Primeiro, valor do aluguel, total do aluguel. Como é que eu vou calcular isso? Calcular pegando os R$ 20, aqui, ó, para cada dia alugado, e mais uma taxa de R$ 30, é uma taxa única. Então, essa é a minha forma para eu poder pensar em como que eu vou escrever. Então, depois eu tenho que pensar o seguinte, ó, ele está escrevendo aqui, ó, cobra R$ 20 por dia e uma taxa de R$ 30. Então, para poder justificar isso aqui, ó, está lá no texto. Vamos pensar o seguinte agora, ó. Vamos chamar aqui, ele já chamou, quer dizer, na realidade, ó, de X, o número de dias que a bicicleta permanece alugada. Então, ó, dias que a bicicleta permanece alugada foi chamado de X. E ele também falou que o total do valor do aluguel, ele chamou de Y, ó, Y, o valor total do aluguel. Portanto, como a gente sabe que o valor total do aluguel é R$ 20 para cada dia alugado, mais taxa de R$ 30, podemos escrever o seguinte, ó, valor total do aluguel é quem? Ó, Y. Então, posso botar Y ali. R$ 20 para cada dia alugado, eu sei que o dia alugado é X. Então, eu vou ter 20 vezes X. E o restante aqui que é a taxa única de R$ 30. Então, pronto. A minha equação é y igual a 20x mais 30. Opção ali, letra C. Questão 7. A fórmula que converte a temperatura medida em graus Celsius em temperatura medida em graus Fahrenheit é F igual a 9 vezes C, que é de Celsius, dividido por 5, mais 32. Na fórmula, se o C assumir valor 20, qual é o valor de F? Então, a gente vai buscar essa informação. Primeiro, vou repetir a equação, está lá. Só que ele me falou que o meu C vale 20. Então, onde está C aqui, eu vou botar 20. Então, ó, 9 vezes 20 dividido por 5 mais 32. Eu posso fazer aqui, tanto faz se eu fizer 9 vezes 20, e depois o resultado multiplicar por 5, ou pegar o 20 dividido por 5 e o resultado multiplicar por 9. Tanto faz. Né? Então, eu vou fazer assim, ó, 180, que foi 9 vezes 20, e vai dar 36. Então, olha só, se eu fizer essa conta, ó, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 9, 36. Então,
De um jeito ou do outro, tem que dar o mesmo resultado. Agora, F vai ser o quê? 36 mais 32. Então, vou somar. Deu 68. 68 graus Fahrenheit. Vou buscar aqui na minha resposta. A minha alternativa aqui, ó, 68. Então, opção correta. Letra B no gabarito. Próxima questão. A estatura de um adulto do sexo feminino pode ser estimada através das alturas de seus pais. Expressão em centímetros, que é essa aqui. Y menos 13 mais x dividido por 2. Considere que x é a altura da mãe e y a altura do pai, em centímetros. Segundo essa fórmula, se João tem 1,72 metros de altura e a sua esposa tem 1,64 metros de altura, sua filha medirá no máximo. Então vamos dar uma olhada ali. Bom, a altura da mãe foi dada no enunciado, daqui, ó, x é a altura da mãe. A altura do pai foi dada no enunciado, aqui, ó, a altura do pai é y. E também foi dado no enunciado que a altura da mãe era de 1,64 metros, que corresponde a 164 centímetros. Por que passar por centímetro? Porque aqui em cima fala que a expressão é para ser trabalhada em centímetros. E a altura do pai, 1,72 metros, que corresponde a 172 centímetros. Beleza. Então, vamos botar isso na nossa forma. Ó. Y é a altura do pai, x é a altura da mãe. Substituindo 172 menos 13 mais 164. 172 menos 13 dá 159. Mais 64, 323. Dividido por 2, não lá dividir. 323, dividido por 2. Vou lá, 1, deu 2, subtraiu, vai, desce 2, 12, deu 6. Deu 12 ali, subtraiu, dá 0. Desce o 3. 3 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 2 vai dar 2. Vai dar. Opa, faltou ali 2. Vai sobrar 1. Completa com 0. Uma vírgulazinha 5, 10. Fecha essa conta. Dá 0. Então, o gabarito, a altura dela, seria aproximadamente de 161,5 centímetros, que poderia ser aproximado para 162 metros, não, 1,62. Vou botar aqui direitinho, porque depois, onde for, aqui é 1, faltou o vírgula aqui, 1,62. Pronto. Acontece que a gente não tem essa opção, né? Ó. A gente não tem essa opção de 1,62 metros, certo? Mais próximo daqui, mais próximo, mas muito, forçando muito a barra, seria 1,70, muita barra. Mas o que vale aqui, essa opção aqui não tem a resposta correta é 1,62, tá bom? E aqui na nossa questão, está lá assim, ó, a expressão que representa a área da figura é, bom, área do retângulo, base vezes altura. Né? Mesmo que, como o retângulo tem a característica de ter lados opostos congruentes e paralelos, então essa medida aqui vale 2x, aqui também vale 2x. Aqui vale x mais 3, e do lado de cá também vale x mais 3, né? Então a base desse camarada aqui vale 2x. E a altura, x mais 3. Então, fazendo essa conta aqui, ó, tudo que tem x, 2 vezes x, mais 2x vezes 3, que eu fiz o quê? A distributiva, né? Então, aqui eu botei o quê? 2x vezes x, 2x ao quadrado. E 2x vezes 3, 6x. Olhando aqui minhas opções, eu tenho 2x ao quadrado mais... Opa! Não, letra B... Não, letra B não. Letra... Opa, letra E. 2x ao quadrado mais 6x. Pronto. Agora sim. Agora está correto. Tá lá. Perfeito. Ok? Finalizando aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Bata, confira, tente fazer, olhe os seus resultados e bom estudo. Até mais.